Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim: De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Como aumentar a nossa fé? Você já parou para pensar como a nossa fé cresce? Como que nós aumentamos a nossa fé? Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos por inúmeras vezes pessoas que pediram para que sua fé aumentasse. A Bíblia nos conta um episódio em que Jesus está expulsando o demônio de um jovem que estava endemoniado, que a Bíblia chama de jovem lunático. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus haviam tentado expulsar o demônio daquele jovem. Porém, Jesus chama eles de geração incrédula e diz para eles: até quando estarei convosco? Trazendo o sentido de que Jesus já havia ensinado eles e ainda estava ensinando, mas eles ainda não haviam aprendido a lição. Jesus mostra para eles que para se ter relacionamento com Deus e ter uma grande fé, é preciso primeiro partir para a oração. Não existe fé sem oração. Quando você perceber uma pessoa que ora bastante, isso é evidência de que essa pessoa tem fé. E talvez você diz assim, talvez você até possa pensar: isso não tem nada a ver com o que esse pastor está falando. É só você observar o que está escrito lá em Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8. A Bíblia diz assim: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus está falando sobre o quê? Sobre oração. E agora Jesus continua contando a história, uma parábola, de uma mulher viúva que tinha uma causa, tinha um problema para ser resolvido, e ela foi até um juiz que era iníquo, ou seja, um juiz pecador e injusto. Porém, ela tentando reivindicar a sua causa perante aquele juiz, ela insistiu, ela perseverou, ela lutou, até que aquele juiz injusto concedeu a sua causa. E no final do versículo, no final da parábola, no versículo de número Lucas capítulo 18, versículo 8, a Bíblia vai dizer assim: porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Por que Jesus conclui uma parábola sobre oração falando de fé? Porque uma pessoa de fé é uma pessoa que ora. Você quer ver uma pessoa que tem muita fé? É uma pessoa que é de muita oração. Uma pessoa que passa tempo com Deus em oração é uma pessoa que automaticamente vai aumentar a sua fé. Por quê? Porque se ora bastante, vai ver milagres na sua vida. Se ora bastante, vai ter uma grande comunhão com Deus. Se ora bastante, vai ter unção. Se tem comunhão com Deus, ele vê as coisas acontecendo na sua vida. Ele está em obediência a Deus. Ele obedece ao Senhor, ele vê as maravilhas de Deus. Então o primeiro passo para que a sua fé aumente é você se colocar em oração. Só ora quem tem fé. O segundo passo, o próprio texto vai dizer aqui para nós: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro maravilhoso. Ela tem várias histórias de milagres, de maravilhas, de instruções, de sabedoria. E quando nós lemos a palavra, nós aprendemos com aquelas passagens bíblicas, com aqueles princípios, com aqueles mandamentos, com aquelas promessas, e nós aplicamos isso para a nossa vida. E ao momento que nós guardamos essa palavra em nosso coração, tomamos posse dela e colocamos em prática, a nossa fé está aumentando. Então não basta simplesmente você ouvir a palavra, achar bonita a história, achar interessante o princípio que ali está registrado e não colocar isso em prática. Você precisa praticar a palavra. Mas quando você vê, por exemplo, um relato de uma cura, como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos capítulo 5, e aí você vai tomar posse daquela passagem bíblica e vai dizer assim: se aquela mulher recebeu a cura, eu também posso receber. É assim que a palavra produz fé no teu coração. Mas mais do que isso, e ainda assim, se você olha para a passagem bíblica e vê Jesus emanando poder,
A Bíblia diz que de Jesus saiu virtude, na passagem bíblica da mulher que foi curada do fluxo de sangue. Significa por quê? Porque Jesus tinha vida de oração, Jesus tinha vida de comunhão com Deus, Jesus tinha poder, Jesus obedecia ao Pai. E aí você percebe que também é algo que nós precisamos estar fazendo, e nós acatamos o princípio e também percebemos ali que para ser uma pessoa usada por Deus e ter fé, nós precisamos estar em oração, ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra do Senhor. Então, se realmente você quer ter que a tua fé aumentada, você precisa pedir para o Senhor Jesus, orar ao Senhor e ler essa palavra, buscar na palavra. É só você observar a galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo de número 11. Ali você vai ver coisas fantásticas de pessoas que simplesmente obedeceram à voz do Senhor, obedeceram a sua palavra. Deus falou, eles acreditaram, eles tomaram posse, eles praticaram e o resultado veio. Por isso que a Bíblia diz assim, que os sinais vão seguir aqueles que creem. Se não crê, significa que não tem fé. E se não tem fé, como que vai haver milagres? Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo número 11, versículo 6, diz assim: ora, que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Significa que o galardão, a recompensa, só vem através da busca. E só busca quem tem fé, só busca quem ora, só busca quem acredita na palavra de Deus. Então, antes de orar, precisa acreditar. Quando você acredita, você ora. Quando você ora, a tua fé aumenta. Quando a tua fé aumenta, você vê maravilhas na tua vida. Então, a partir de hoje, comece a orar mais, acreditar mais na palavra do Senhor, ouvir mais a palavra de Deus, tomar posse daquilo que Deus está falando. E pode ter certeza que a tua fé vai aumentar. Amém? Fica com essa palavra simples ao teu coração, que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe dar graça e você possa ser uma pessoa a partir de hoje de muita fé. Amém? Deus abençoe, fica na paz. Não esqueça de se inscrever nesse canal.